Vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Livro do profeta Jonas. Se você veio aqui nesta tarde, você vai ter o privilégio de ler um livro da Bíblia hoje. Nós vamos ler o livro todo. Estão animados? Amém? Jonas, a partir do capítulo 1, nós vamos ler o livro todo deste profeta. Acompanhe a leitura. Diz assim a santa palavra de Deus. Capítulo 1, verso 1. Amém? Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então, os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegando-se a ele o mestre do navio lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, e talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: Lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo.
Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava, e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso o que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou o trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Senhor, fala conosco através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, irmãos. Eu gostaria de propor nessa tarde, pregar aos irmãos o tema Aviva-nos, Senhor. Eu creio que nas 2 últimas semanas, o meio, vamos dizer assim, cristão em geral, especificamente o meio evangélico, tem voltado seus olhos para uma cidade americana lá chamada Asbury, lá nos Estados Unidos, e tem acompanhado um movimento que está acontecendo lá,
algo extraordinário, de uma reunião de oração como essa aqui, por exemplo, em que houve a pregação da palavra de Deus, um capelão de uma universidade com jovens. Este capelão prega a palavra de Deus em Romanos capítulo 12, segundo dizem as pessoas ali. Chama aqueles jovens ao arrependimento e termina o culto e vai embora. Um jovem, então, comovido pela mensagem, começa a chorar e a confessar os seus pecados. E os pecados dos mais terríveis. E ali mais alguns jovens, no total parece que haviam 19, foram ali e começaram a chorar junto com ele. E também a confessar os seus pecados. Então, no retorno às aulas, depois do almoço, as pessoas começaram a perguntar: cadê fulano? Cadê ciclano? Onde eles estão? Eles estão lá na capela, na chapel, né? Lá na capela da universidade. É uma universidade cristã. E a curiosidade levou aqueles jovens ali para aquele lugar. E de 19 jovens irmãos, passou-se para mais de 500. E esse culto está, se assim nós podemos dizer, está acontecendo de forma ininterrupta desde quarta-feira retrasada. E até hoje não parou. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Eles estão fazendo revezamentos em turnos, não é? Cultos de 3 horas, com palavra, oração, testemunhos. Por que eu estou comentando sobre isso, irmãos? Porque quando nós olhamos para o mundo de hoje, o que nós vemos? Quando você acessa a internet e o noticiário, o que você vê? É notícia de tragédia, de guerra, de miséria, de violência, de fome, de gente querendo roubar o poder de outras pessoas, não é? Ganância, avareza, nós só vemos coisas ruins. Então, isso do que estão chamando lá do avivamento de Esbor, né? Pode ser, irmãos, como aquele broto que se renova no meio de uma floresta devastada, por exemplo, por fogo. No mundo que nós estamos vivendo de incredulidade, onde os próprios cristãos estão duvidando da Sagrada Escritura, do poder e da glória de Deus. Esse avivamento mostra que, de certa forma, Deus continua o mesmo. O mesmo Deus que operou na Escritura, na história da igreja, é o Deus que opera hoje. Nós não sabemos ao certo se de fato esse é um avivamento genuíno. Mas quem somos nós para afirmar qualquer coisa agora, irmãos, nesse momento? Mas eu sei de uma coisa, que Deus ele é poderoso para avivar as nossas vidas. Deus ele é poderoso para nos reavivar de verdade, para trazer um genuíno avivamento para as nossas vidas e para a nossa igreja e para a nossa sociedade. Deus ele é extremamente poderoso e glorioso, irmãos, e Ele pode fazer coisas incríveis, mesmo diante dos piores cenários. E geralmente Ele faz assim, no mundo caótico, sem esperança, no mundo onde nós olhamos e dizemos assim: agora acabou, agora já era, não tem mais jeito. É nesse momento, muitas vezes, Deus costuma agir. E agir de forma surpreendente, de forma gloriosa e de forma poderosa. E é por isso que nós lemos o livro do profeta Jonas. Porque ao ler o livro assim, talvez de forma até um pouco corrida, nós não nos atentamos aos detalhes importantíssimos. Jonas era um profeta, irmãos, do reino do norte, de Israel. Ele é citado, por exemplo, o profeta Jonas é citado em 2 Reis, capítulo 14. Como um profeta que viveu debaixo do reinado de Jeroboão II. E ele profetiza ali vitórias e prosperidades ao reino de Israel. Mas associado a esse tempo, foi um tempo também de dura disciplina e juízo de Deus. E Jonas, ele é chamado pelo Senhor logo no capítulo 1, e Deus diz: Jonas, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive,
a capital do Império Assírio, ou seja, vai até o centro de onde vivem os seus piores inimigos, homens de guerra, homens que haviam invadido Israel pelo menos naquele tempo, a primeira vez, homens violentos, homens perversos e maus. Imagina hoje, irmãos, que está acontecendo aquela guerra, Rússia e Ucrânia. Imagina Deus chamando um pastor ucraniano e dizendo: vá até a Rússia, vá até Moscou e pregue o evangelho aos soldados russos, pregue o evangelho ao presidente da Rússia. Qual é a reação natural, irmãos, de Jonas e de qualquer um de nós? É fugir. Pregar o evangelho a essa gente que merece o juízo de Deus, merece a morte. Eles merecem ser exterminados, eles são maus, são perversos. Então nós lemos no capítulo 1, e eu não vou entrar em detalhes, porque senão ficaríamos aqui muitas horas. Mas nós vemos no capítulo 1 que da sua desobediência, Deus agita o mar, ele estava num barco, ele é lançado ao mar, e então um peixe o engole, o grande peixe. Mas eu quero destacar o capítulo 2, porque o capítulo 2 é importante na narrativa. E não é só importante, é importantíssimo. Porque lá dentro do ventre do peixe, Jonas, quebrantado, vai orar a palavra de Deus. Bom, Jonas era reformado. Então Jonas vai orar os salmos. Ele vai orar a palavra de Deus ao próprio Deus, irmãos. Que coisa linda. Uma prática que nós cristãos hoje, do século 21, nós perdemos e precisamos retomar. Que não é apenas a leitura, mas também é orar os salmos, cantar os salmos. Veja que coisa linda quando Jonas ora a palavra de Deus dentro do ventre do peixe. Ele, como profeta, ele conhecia as Escrituras. Então, por exemplo, quando você lê a oração de Jonas no capítulo 2, o verso 2, ele está orando ali o Salmo 31, 22, o Salmo 120, verso 1. Quando você vê o verso 3 da oração do profeta, ele está orando o Salmo 42, 7, 69, 2 e 15. O verso 4, ele está orando o Salmo 5, verso 7, o Salmo 31, verso 22. No verso 5, Jonas cita o Salmo 69, verso 2. O verso 6, ele vai citar o Salmo 30, verso 3 e o verso 7. Com os Salmos 88, verso 2. O verso 8, ele vai orar e vai citar o Salmo 31, verso 6. E o verso 9, com os Salmos 3, verso 8, Salmo 42, 5 e 50, 14. A oração de Jonas é uma oração extremamente bíblica inspirada. E no final da oração de Jonas, nós temos o versículo chave desse livro, que é a mesma canção de João, quando ele, lá no livro de Apocalipse, quando ele vê os céus e vê aquela multidão ao redor do trono de Deus. O que aquelas pessoas estão cantando? A salvação pertence ao nosso Deus. Esse é o versículo chave do livro de Jonas. Ao Senhor pertence a salvação. A salvação não está confinada a uma denominação. A salvação não está confinada a homens. A salvação pertence a Deus. Então, antes de Deus agir por meio de Jonas, Deus agiu nele primeiro. Porque ele estava ainda aqui com o coração ainda de forma, talvez com medo, talvez com raiva, talvez com ira. E Deus o quebrantou, a ponto dele orar a palavra de Deus e reconhecer uma verdade: ao Senhor pertence a salvação. E lá no céu, quando todos nós estivermos diante do trono e do Cordeiro, conforme diz Apocalipse 7, todos nós estaremos lá cantando: a salvação pertence ao Senhor nosso Deus. Estaremos cantando a palavra de Deus. Depois que acontece isso, você leu comigo que o Senhor então deu a ordem ao grande peixe, e esse peixe lançou Jonas em terra.
Veio a palavra do Senhor, capítulo 3, segunda vez agora, a mesma ordem. Jonas, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Irmãos, é muito interessante os detalhes. O texto diz que Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Quantos dias? 3. Ou seja, se Jonas caminhasse durante a cidade, ali na cidade, pregando a palavra, quantos dias ele levaria para percorrer toda a cidade? 3. Mas olha o que a Bíblia diz. Começou Jonas, verso 4, a percorrer a cidade caminho de 1 dia. Em quantos dias normalmente Jonas percorreria a cidade? 3. Em quantos dias ele percorreu? 1. O que isso nos diz, irmãos? Nos diz que Jonas estava com muita pressa. E ele queria mais era que aquele povo sofresse mesmo o juízo de Deus e não ouvisse a mensagem. Jonas, irmãos, ele prega o pior sermão já constatado talvez na história da igreja. Ele diz, no hebraico são 5 palavras, né? Aqui em português dá um pouquinho a mais. Mas a pregação de Jonas era assim, olha, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Essa foi a pregação dele. Então vocês imaginam Jonas correndo em Nínive, andando rápido, talvez subindo ali em algum lugar e anunciando, olha, em 40 dias Nínive será subvertida. E aqui a palavra do original será virada de cabeça para baixo. Deus mandará o juízo sobre vocês. E pronto, e ele já ia para outro ponto de pregação. E aqui, irmãos, nós vemos algo glorioso da parte de Deus. Que o poder de Deus ele não depende de homem. Ele não depende de sentimentos humanos. E muitas vezes ele não depende nem mesmo de como a palavra é pregada. Jonas, ele foi obediente sim, no sentido de pregar o que Deus mandou. Mas com certeza ele foi apressado. Ele não foi cuidadoso. Mas olha o que diz o verso 5 do capítulo 3. Os ninivitas, o que está escrito aí na sua Bíblia? Os ninivitas creram em Deus. Os ninivitas creram. E qual foi o resultado, irmãos? Eles creram. Eles creram na mensagem de que o justo juiz estava de pé no seu trono. E que por causa dos pecados e da maldade deles, de fato, Deus destruiria aquela cidade. Qual foi o resultado disso? Proclamaram um jejum, vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Isso chegou até o rei, verso 6. O rei se levantou do seu trono, e agora por meio de um decreto, ele disse, olha, esse jejum, nós vamos nos vestir de pano de saco. Nem homens, nem mulheres, nem pequenos, nem grandes, ninguém vai comer, nem animais. Porque nós vamos nos prostrar diante de Deus. E pode ser que Deus se arrependa. E pode ser que Deus se volte da sua decisão. É o que diz o verso 9. E qual o resultado disso? Prático, verso 10. Viu Deus que o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha lhes dito, lhes faria e não o fez. É óbvio, irmãos, que isso aqui, Deus se arrependeu, é uma linguagem condescendente, né? Deus não se arrepende como o homem se arrepende. Porque qual que é o arrependimento do homem? E é interessante a linguagem aqui, porque os homens de Nínive, eles se arrependeram dos seus pecados, da sua maldade. Mas o arrependimento de Deus não é o arrependimento humano, no sentido de que Deus ia fazer alguma coisa ruim ou injusta. Então ele se arrepende, volta atrás e diz, eu ia fazer alguma coisa errada. Não! Essa palavra se arrependeu, esse
termo se arrependeu quer dizer que Deus ficou com extrema compaixão no seu coração. Deus ficou compungido com aquela atitude. Deus se comoveu. Irmãos, a cidade de Nínive, para quem não sabe, era rodeada por corpos humanos sobrepostos uns sobre os outros. As cabeças dos generais que eles venciam em batalha eram levados até os muros da cidade e eram pilhas enormes de cabeças que foram decapitadas durante batalhas. Então Jonas, quando chega a Nínive, ele vê corpos empilhados, ele vê cabeças de talvez milhares de homens empilhadas ali. Por quê? Para causar o temor. Esse é o grande e terrível exército assírio. E estes homens perversos, maus, sanguinários, estes homens se arrependem ouvindo a mensagem de Deus. É por isso que Deus se arrepende, Deus tem compaixão. E o que estava acontecendo aqui, irmãos, em Nínive? Um grande avivamento. Um grande avivamento. E é por isso que eu gostaria de falar 3 pontos, trazendo algumas aplicações para nós nessa tarde, sobre o que nós podemos evidenciar quando de fato Deus nos desperta para um verdadeiro, um genuíno avivamento. O primeiro ponto é que no avivamento, Cristo, ele passa a ser mais estimado, adorado, temido, amado, buscado e obedecido do que qualquer outra coisa no mundo. Jesus Cristo, nesse caso, ele se torna o tesouro da igreja. Ele se torna amado, mais buscado, mais desejado, aquele que é cultuado. As pessoas vêm na igreja não simplesmente para pedir uma cura, para pedir uma prosperidade. As pessoas vêm na igreja porque elas querem ter comunhão real com Cristo. E lá em Esbo, voltando aqui, eu citei no início do sermão, lá em Esbo, é isso que está acontecendo. Filas de 2, 3 quilômetros, menos 5 graus Celsius. Muito frio, irmãos. Pessoas esperando 3 horas para entrar nas capelas da universidade. E enquanto elas esperam, num frio de menos 5 graus, elas estão cantando e adorando. Cristo passa então a ser desejado. Entende, irmãos? O maior tesouro da igreja, que é Cristo, quando acontece um avivamento e Deus ele inflama os corações, Cristo passa a ser desejado. As pessoas querem ter comunhão com Cristo, querem vir à igreja para adorar a Cristo. Cristo é levantado e é exaltado, Cristo é reverenciado, Cristo é honrado. A palavra de Cristo é obedecida. Se hoje nós fizermos um censo rápido, em qualquer lugar do Brasil, você ama a Jesus? Claro que eu amo. Você conhece a Cristo? Claro que eu conheço a Cristo, claro que eu amo. Mas a palavra de Deus nos diz que aquele que ama o Senhor Jesus, ele guarda os seus mandamentos. João capítulo 14, verso 15, Jesus diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Vocês querem ver um avivamento de verdade, genuíno mesmo, quando Deus inflama os corações? Obediência à palavra de Deus. João capítulo 14, verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, e os obedece e os pratica, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. 1 João capítulo 2, versos 3 a 6. Ora, sabemos que o que temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, no caso que eu conheço a Cristo, e não guarda os seus mandamentos, ele é mentiroso. Eu amo Jesus, eu conheço Jesus, eu adoro a Jesus, mas eu não guardo a sua palavra, eu não obedeço a sua palavra, eu não pratico a sua palavra, então você é um mentiroso. E olha o que o texto bíblico diz: nele não está a verdade.
Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. E como Jesus andou, irmãos? Em obediência a Deus, em obediência à lei de Deus, em obediência à palavra de Deus, em obediência à vontade de Deus. Você ama a Deus? Você ama a Cristo? Então você deve andar como Cristo andou. Então o primeiro sinal de um grande avivamento, quando Deus desperta os nossos corações, Cristo passa a ser amado, Cristo passa a ser adorado, Cristo passa a ser reverenciado. Na igreja Cristo é adorado, os louvores exaltam a Cristo, os sermões exaltam a Cristo, as orações exaltam a Cristo, tudo é para Cristo. No segundo ponto de um grande avivamento, que nós vimos claramente aqui nesse texto, em Nínive, o pecado é odiado. Então as pessoas hoje aceitam Jesus e continuam na mesma vida, cometendo os mesmos pecados, falando as mesmas mentiras, assistindo os mesmos programas de televisão, ouvindo as mesmas mentiras na internet. Como é que pode isso? O pecado é odiado. E por quê? Porque se há uma compreensão de que Deus odeia o pecado, Deus odeia o pecado, e o pecado é a transgressão da lei de Deus, é a desobediência a Deus. E esse senso da santidade de Deus, como nós vimos aqui os ninivitas, Deus é grande, Deus é tremendo, Deus é o justo juiz. E quando eles olharam para a mensagem de Jonas, uma mensagem ruim de tudo, olha, Deus vai destruir vocês, Deus odeia vocês, Deus vai matar vocês. Eles ouviram isso, entenderam e falaram assim: Deus nos odeia. O que nós vamos fazer? Vamos nos arrepender. E o que muitas pessoas dizem assim? Não, essa mensagem aí não é bíblica. Deus me odeia? Que isso? Jesus me ama. Eu sou o ouro raro de Ofir. Eu sou a menina dos olhos de Deus. Que isso? Deus me odeia? Né? Não, Deus me ama. E muitas vezes, irmãos, o que nós precisamos ouvir é uma mensagem como a de Jonas. Deus odeia você sim por causa dos seus pecados, porque você está vivendo em desobediência. E Nínive demonstra a reação daqueles que são alcançados pela graça de Deus, por meio do poder do Espírito Santo. Qual que é? Arrependimento. Se Deus está irado contra mim, se Deus me odeia, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me voltar para Deus em arrependimento, humilhação. Tirar minhas roupas bonitinhas e vestir roupas de panos de saco e jogar terra na minha cabeça porque eu não valho nada. Não é isso que diz Isaías? Nós somos como o imundo, nossas obras de justiça são como trapos de imundícia. É isso que nós somos. A uma nos tornamos como inúteis. É assim, irmãos. Deus é santo, Ele é poderoso, Ele é criador. E se nós estamos em desobediência diante da sua presença, essa mensagem tem que nos constranger e nos humilharmos diante da sua presença. Não é nos voltarmos contra o pregador e dizer assim: não, essa pregação aí, né, eu estava bem, agora estou até passando mal, né? Eu estava motivado e agora eu estou desmotivado, eu estou triste. Mas veja que é o que produz a mensagem do Evangelho. É o que Jonas pregou e a reação de Nínive. Isaías no capítulo 6 nós vemos isso. Isaías, profeta de Deus, até o capítulo 5 você vê Isaías profetizando contra Israel, a falsa videira, né? E profetizando contra, e vocês são pecadores, e Deus vai julgar vocês, e Deus vai punir vocês. E de repente Isaías, ele entra na presença de Deus. O que Isaías vê? No capítulo 6, ele vê um alto e sublime trono, e ele vê que a orla do manto, ali Jesus, né, uma teofania, cobre todo o templo. O que ele vê ali? Santidade. Isaías olha e vê os anjos com o rosto tampado,
dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Quando Isaías vê isso, irmãos, ele olha para ele. Qual é a resposta de Isaías? Eu sou um homem de lábios impuros. Ou seja, eu não sou digno de estar presenciando e participando disso. Deus é muito santo e eu não sou. Deus é justo e eu não sou. Deus é maravilhoso demais e eu não sou. Então Isaías se arrepende do seu próprio pecado, profeta de Deus. Nós lemos também no Novo Testamento, em Mateus capítulo 3, versos 1 e 2, que quando João Batista apareceu pregando no deserto, preparando o caminho do Senhor. E o que é preparar o caminho do Senhor? É deixar tudo pronto para o Senhor passar. Mas qual era a mensagem dele? Está lá em Mateus capítulo 3, versos 1 e 2. Arrependei-vos, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O rei do reino chegou. O rei do reino, que é Cristo, está vindo. Arrependam-se, porque o reino está próximo. Em Mateus, logo depois no capítulo 4, quem vai dizer isso é o próprio Cristo. Depois que ele é tentado no deserto, vence o diabo, ele vai para pregar o evangelho. Qual que é a mensagem do Senhor Jesus? Mateus capítulo 4, versos 16 e 17. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região em sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A mesma mensagem de João Batista, a mesma mensagem de Jonas. Atos capítulo 3, versos 19 e 20. O Espírito Santo vem sobre a igreja no Pentecostes. Pedro se levanta, e faz uma grande pregação ali. Milhares se convertem. Mas qual que é a palavra? Arrependei-vos, Atos 3, 19 e 20. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Irmãos, avivamento são tempos de refrigério. São tempos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Isso é avivamento. É quando o Espírito Santo vem transformando o nosso coração, nos levando ao arrependimento verdadeiro de pecados, a ponto da gente odiar o pecado, abandonar o pecado, abandonar esses programas, esses lixos que a gente assiste na internet e na televisão, abandonar essas rodinhas de conversa, de piadinhas de mau gosto. Ah lá o radical, ah lá o fundamentalista. É isso mesmo, porque o meu Deus é santo. Na presença, Ele é fogo consumidor. Eu não sou digno de estar na sua presença e Ele me salvou. Ele morreu na cruz pelos meus pecados. Eu não posso ouvir esse tipo de piada. Eu não posso ver esse tipo de filme. Eu não posso viver esse tipo de vida, porque Ele é santo. Eu preciso ser santo como Ele é santo. Esse é o arrependimento. Ainda no Antigo Testamento, finalizando este ponto, lá em Joel, no capítulo 2, verso 13, o que os sacerdotes faziam naquele tempo para mostrar o arrependimento de pecados, irmãos? Eles rasgavam a sua roupa, e eles gritavam, e eles choravam. Mas Joel diz no seu livro: rasgai o vosso coração. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Foi a mesma palavra de Jonas aqui no capítulo 4. Senhor, eu sabia, por isso que eu não queria pregar para esse povo, Senhor. Eu sabia
que se eu pregasse o evangelho a essa gente, o Senhor é misericordioso, o Senhor é compassivo, o Senhor é bondoso, tardio em irar-se, grande em misericórdia e benignidade, e o Senhor se arrepende do mal. Então, Senhor, se eu sabia que se eu pregasse e essa gente se arrependesse, como parece que eles estão de fato se arrependendo, o Senhor há de perdoar os pecados deles. Jonas ficou com raiva, porque a pregação dele deu certo. Olha que coisa incrível, irmãos. Por quê? Porque Jonas queria ver aquela gente destruída e morta. Mas Deus teve compaixão e teve misericórdia. Então, o primeiro ponto, voltando. O verdadeiro avivamento. Cristo é exaltado acima de todas as coisas. Ele é amado, Ele é reverenciado, Ele é adorado, Ele é glorificado na nossa vida. Cristo é o centro de tudo. O segundo ponto, o ódio pelo pecado, o abandono do pecado. Nós abandonamos os pecados, nos arrependemos dos pecados e nos voltamos para Cristo. Mas há um terceiro ponto, muito interessante, quando nós temos um verdadeiro avivamento. E nós vemos um retorno surpreendente à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela volta a ser estudada, ela volta a ser lida, ela volta a ser meditada, orada, pensada. Pergunto aos irmãos aqui nessa tarde, você tem lido a palavra de Deus, irmãos? Você tem lido a palavra de Deus e tem meditado na palavra de Deus? Porque uma das evidências de que Deus, por meio do seu Espírito, está agindo em nós e no nosso coração, é que você volta a amar a palavra. Você se volta para ela. Não apenas isso, você também se volta para a oração. Você também se volta para o canto da palavra de Deus, com verdadeira adoração. E a igreja também passa a restaurar corretamente a administração dos sacramentos. Não foi isso que aconteceu na Reforma Protestante? Um retorno à Escritura Sagrada? Sempre que nós falamos em igreja reformada, nós falamos em retorno à palavra. Então, sempre que você falar, eu sou um reformado, eu sou uma pessoa que estou sempre voltando às antigas veredas, aos antigos caminhos. Eu estou retornando à palavra de Deus. Eu estou sempre me arrependendo dos meus pecados e estou sempre exaltando a Cristo. É um ciclo. E você vive isso todos os dias da sua vida, até o último dia da sua vida. Você se volta para a palavra, você se arrepende dos seus pecados e você exalta a Cristo. Sempre é um ciclo. E quanto mais você se volta para a palavra, mais profundamente, mais você se arrepende. Porque você entende quem você é de verdade e você entende quem é Deus de verdade. Então é esse ciclo constante, né? Nós vimos aqui que Jonas arrependido, o que ele fez? Quando ele estava arrependido, dentro do ventre do grande peixe, ele se voltou para a palavra. Ele orou a palavra, ele cantou a palavra, ele desejou de novo a palavra e Deus o mandou de volta à terra. Nós vemos isso na história. Tem algumas histórias bíblicas, já estou encerrando, que nos mostram isso de forma gloriosa. Por exemplo, a história do rei Josias, que você pode ler lá em 2 Crônicas. O que aconteceu com esse rei? Era uma criança, era um jovem. A palavra de Deus estava debaixo de entulhos, escondida. O sacerdote encontra a palavra e eles começam a ler a palavra. Josias entende que aquilo ali deveria ser obedecido a partir de então. Derruba os altares dos ídolos. Restaura o culto a Deus. E a palavra de Deus. Josias celebrou a Páscoa ao Senhor. Restauração do sacramento. Presta atenção nisso aqui, gente. Isso aqui, a palavra de Deus é gloriosa demais. Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém. Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel.
Presta atenção. Desde os dias do profeta Samuel, já haviam se passado muitas dezenas de anos, e nenhum dos reis de Israel celebrou tal Páscoa como a que celebrou Josias com os sacerdotes e levitas e todo o Judá e Israel, que se acharam ali, e os habitantes de Jerusalém. No 18º ano do reinado de Josias se celebrou esta Páscoa. Nunca se havia celebrado tal Páscoa desde o tempo de Samuel. E por que isso, irmãos? Porque Josias teve um encontro com Deus, um encontro impactante por meio da palavra de Deus. Ele restaurou a adoração e o culto a Deus. E a palavra de Deus vai dizer, depois você pode ler na sua casa essa história incrível, que não houve outro rei em Israel como Josias, nem Davi, nem Salomão, ninguém. Por quê? Porque ele foi maior, mais rico? Não, porque ele se voltou para a palavra. E para encerrar, irmãos, abra sua Bíblia em Neemias, capítulo 8. Já estou terminando. Então, voltando aqui, enquanto os irmãos abrem, Neemias 8. Características de um verdadeiro avivamento, de que Deus nos alcançou de verdade. Qual é? Cristo exaltado, Cristo honrado, Cristo magnificado, Cristo cultuado, louvado. Arrependimento profundo dos seus pecados. E a palavra de Deus volta a ter a proeminência que ela deve ter na nossa vida. Neemias capítulo 8, o que está acontecendo ali? O povo está de volta, vai para o cativeiro babilônico, juízo de Deus, 70 anos depois o povo retorna. Certo? Como que vocês acham que estava a situação? Difícil, complicado, não é? Mas algo incrível acontece. O quê? Um grande avivamento. Deus queria que o templo fosse restaurado, obviamente, para que o culto fosse restaurado. Os muros da cidade de Jerusalém restabelecidos, mas não sem antes um avivamento. Porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Nós, igreja, somos a habitação de Deus. E Deus também não habita em casa suja. E Deus não aceita também ficar no quarto de hóspedes da sua vida. Ele tem que ter lugar de honra, de proeminência. Então, antes de se construir, restabelecer a cidade, Deus queria reconstruir a adoração do povo, a adoração de coração. E como que Deus faz isso? Olha aí, vamos ler o capítulo 8, alguns versículos só, para a gente não estender muito. Mas olha, em chegado o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo... Gente, presta atenção nisso aqui. Leia a Bíblia prestando atenção nos detalhes. Todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia, presta atenção, do 7º mês. E leu no livro, diante da praça, que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante os homens e mulheres, os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Irmãos, esse culto começou 2:30 da tarde. Agora são 3:50. Eu sei que os irmãos já estão um pouquinho cansados. Mas vocês imaginam, irmãos, diante da praça, ao ar livre, uma multidão de gente, a Bíblia sendo lida pelo sacerdote. Quanto tempo? Desde a alva até o meio-dia. A alva é que horas, irmãos? 6 horas da manhã. Até o meio-dia. Conta rápida. De 6 da manhã a meio-dia. Quanto tempo? 6 horas de culto. De leitura da palavra. E não é só leitura da palavra, não. Porque você lê no verso 7,
que os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que entendesse o que se lia. Meu irmão, 6 horas lendo e explicando a palavra. E hoje a nossa geração não aguenta mais de 30 minutos de sermão. Se for 45 minutos, então, já olha, já faz aquela cara, já começa a torcer no banco e quer ir embora. 6 horas, irmãos, ao ar livre. Será que estava sol? Será que estava calor? Será que tinha ar-condicionado? Tinha, né? Mas o apego à palavra, irmãos. O apego a 6 horas. Tem mais, não acabou ainda não. Tem que ler o texto. Verso 18, eu vou pular. Leia o capítulo 8 e 9 em casa. Olha isso que eu já estou acabando. Daqui a pouco vocês estão me expulsando daqui. Né? Eu não sou Neemias e nem Esdras, né? Assim, dia após dia, leu Esdras, verso 18 agora. Presta atenção. Dia após dia. Estão prestando atenção? Todos os dias. Leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o último, e celebrar a festa por... O que está escrito aí? 7 dias lendo a Bíblia para aquele povo reunido. Gente, que isso? No 8º dia houve uma grande assembleia solene, segundo o que estava prescrito. Então, essa leitura e essa explicação, esse grande culto de avivamento aqui em Neemias, gente, 6 horas de palavra, leitura, explicação. É o que nós fazemos hoje, lê, explica. Por quê? Porque é isso que aviva o seu coração. Olha o capítulo 9. No dia 24 deste mês, no mesmo mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si. Opa, está parecido com qual história que nós lemos agora? Nínive. Eles tiveram um encontro com o Deus da palavra. Qual foi o resultado desse encontro? Arrependimento de pecados. Está escrito aí na sua palavra. Continuando, presta atenção. Agora vocês vão ficar mais surpresos ainda. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se como? O que está escrito aí, gente? Hein? Vocês estão me acompanhando, né? O que está escrito aí? Puseram-se em pé. Presta atenção. Puseram-se em pé. E fizeram o quê? Confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Olha aí. Palavra lida, explicada, pregada. Resultado, arrependimento de pecado, coração quebrantado, a boca faz o quê? Confessa pecado. Senhor, é isso mesmo. Eu sou esse tipo de ladrão mesmo. Senhor, eu sou avarento mesmo. Senhor, eu sou adúltero mesmo. Eu sou mentiroso. Eu sou covarde. É isso. Confissão. Presta atenção. Verso 3. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, 1/4 parte do dia. Continha de matemática, de 6º ano. 1/4 parte do dia. Quanto tempo, gente? 1/4 parte do dia. Quantas horas tem um dia? 24. 24 dividido por 4? 6. Então o que aconteceu aqui? Leram no livro da lei do Senhor seu Deus 6 horas de novo do dia. Em outra 4ª parte, ou seja, mais quanto tempo? Presta atenção nesse culto aqui, gente. 6 horas lendo a Bíblia, explicando a Bíblia. 6 horas fazendo o que depois? Está escrito aí. Fizeram confissão. Não, já perdi. Perdão, me ajuda aí. Em outra 4ª parte fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Então foi 6 horas de pregação, 6 horas de confissão e louvor. 12 horas de culto. Isso é avivamento. Isso é avivamento. As pessoas não queriam ir embora.
né? As pessoas não queriam deixar a presença de Deus. Pode pregar 6 horas, pode pregar 7, prega 8 horas aí. A gente está aqui para ouvir a palavra de Deus. Deus está falando. Né? Muitas vezes as pessoas falam hoje assim, né? Nós lemos nos livros de histórias, a época dos reformadores, né? O John Knox, por exemplo, pregando 3 horas, sermão de 3 horas, os puritanos, sermão de 4 horas, 2 horas e meia, e você lê assim, mas o que é isso? Os tempos são diferentes, os tempos são outros. Não são os tempos que são outros, não. É você e eu que somos frios. Essa é a verdade. Ou vocês acham que esse tempo de Neemias foi diferente do tempo dos ninivitas? Foi ou não foi? Foi? Foi diferente. O tempo da reforma protestante foi diferente de Neemias? Foi ou não foi? E o tempo de exposição à palavra de Deus, irmãos, era a mesma. Então, uma das marcas para encerrar aqui, que eu já extrapolei, explodiu o tempo, né? Estou querendo fazer igual Neemias, né, gente? Mas uma das marcas clássicas e claras do avivamento, quando Deus nos alcança, é a nossa exposição à Escritura. Nós amamos ouvir a palavra de Deus, não nos cansamos, não reclamamos, não nos enfadamos. Nós amamos a Escritura. E quando alguém está pregando a Escritura e está explicando a Escritura, isso aquece o nosso coração. Essa que é a verdade. E quando nós estamos enfadados da pregação, estamos cansados dos sermões, que passam de 40 minutos, a gente olha no relógio, cara feia para o pastor, né? Não pensem vocês que o pastor não vê, não, que aqui a gente tem uma visão de águia aqui de cima, vê tudo. Meia hora, não aguenta. Porque os tempos são outros? Não. Porque nós precisamos de um avivamento. Por isso, irmãos, a nossa oração. E um detalhe para encerrar, que me chamou muita atenção na história de Esbor, que foi o que mais me chamou a atenção ali, que está acontecendo agora nos Estados Unidos, é que um relato de um dos estudantes disse lá, que por 2 anos eles têm orado por um avivamento. 2 anos. E a Bíblia diz o quê? Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Talvez o que nós precisamos é pedir mais de Deus, mais de Deus, mais da presença de Deus, mais da palavra de Deus, mais da glória de Deus na nossa vida. E eu tenho certeza que Deus pode nos responder. Amém? Não quero cansá-los mais. Que Deus os abençoe. Passo a palavra ao reverendo Jefferson para encerrar aqui um momento.